Esse é o mesmo debate que foi pautado na época da escravidão. Muito fácil vir falar, não, porque os estados que cobram mais impostos, você tem as pessoas mais ricas, sendo que não é verdade. O Estado realmente não deveria existir. Exatamente, o Estado Porém, não deveria existir, viu? A gente vai ter um problema. defender a escravidão. Vamos fazer uma transição. Porque a escravidão Isso é um sistema inerentemente vocês por um antiético. sistema de servidão. O Lula fez o possível para sabotar os governos socialistas. Hoje o jovem não consegue comprar um carro, hoje o jovem não consegue comprar uma casa. Eu acho que é uma grande hipocrisia falar do Flávio quando você está defendendo o Lula. Então você critica o Jair Bolsonaro ter indicado o André Mendonça, que era advogado dele. O Lula é o melhor presidente para os corruptos do Brasil. Salve, companheiros e companheiros, eu sou o Leonardo Berdini, advogado criminalista, comentarista político, militante do Partido dos Trabalhadores, e hoje eu vou enfrentar 5 pessoas de extrema direita. Se acabar com a escravidão abruptamente, vai ter um problema na economia, vai ter gente que vai quebrar. E aí, doutor? Já? Então, a questão de partido aqui no Brasil, eu acho que não existe nenhum partido de direita. Eu defendo também candidatura avulsa. E na questão até de chefe de Estado, eu nem queria que o presidente fosse o chefe de Estado. Eu queria que tivesse um outro poder que pudesse, como na Inglaterra, controlar quem presta, quem não presta, deu mancada, sai fora. A respeito dessa afirmação, que você fala que... Como que é aqui? Deixa eu lembrar. O trabalhador de direita é masoquista. Que o trabalhador de direita é masoquista. Não, eu acho que o trabalhador não só de direita. O trabalhador de direita e de esquerda é escravo. É escravo principalmente da esquerda. Aliás, é escravo da esquerda. É escravo do PT e é escravo do Lula. Isso mesmo, e a questão também de para quem o Lula governa, para quem o PT governa, é sim para a miséria. O próprio Lula disse, a respeito do que você falou, das políticas de não sei o quê, que o Lula deu fiéis, daí isso, daí aquilo. O próprio Lula falou assim para os companheiros dele, se você, aliás, os companheiros que tem um grau universitário, que aprende alguma coisa na vida, deixa de votar no PT, que a gente tem que mudar. A filósofa de esquerda lá, Madalena Chauí, acho que Maria Helena Chauí, que eu nem leio as coisas dela, ela é uma das pessoas que criticou a classe média, falou que a classe média é um bando de verme, um monte de coisa. Criticou. Então, quer dizer, o PT não gosta de pobre, ele só gosta de pobre para pedir voto. Ele transforma o país inteiro numa miséria para ele continuar tendo os eleitores dele. É isso que eu vejo. O PT deve não gostar tanto de pobre, que foi no primeiro mandato do Lula que pela primeira vez a gente teve uma maioria de classe média no Brasil. Curioso, né? Eu acho que o símbolo, o discurso, primeiro que você trouxe um discurso aqui que o Lula falou, que distorcendo totalmente. Ele disse que, de fato, as pessoas... e é uma crítica que eu faço, inclusive, ao PT. A gente formou eleitores e consumidores, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é da Bahia e, na época, quando ele era criança, simplesmente ele ganhou do governo, do estado da Bahia, que era governado pelo PT. Ganhou geladeira, ganhou micro-ondas, ganhou vários eletrodomésticos. Então a gente formou consumidores, a gente aumentou objetivamente o poder de compra da população, tirou o Brasil do mapa da fome e da miséria. Ganhou? Ganhou poder de compra, isso é fato, basta ver. Ganhou poder de compra ou ganhou Exato, geladeira? a população ganhou os dois. Estou dizendo o caso dele. Ele ganhou de alguém? Ele ganhou do governo do estado da Bahia. Ele ganhou do governo. Ganhou geladeira, ganhou micro-ondas, eletrodomésticos e diversas outras políticas a nível federal e local. Leve Leite, que levou leite, o Luz para Todos, que foi político do governo do PT. Isso aí é política de assistencialismo, isso aí é para manter o cara no cabresto. Meu Deus, gente, pro cara que não tem apoio de energia elétrica em casa, cara, pro cara é muita coisa, para você talvez não seja. Mas quem que tira tudo isso da vida dele é o PT. O cara deu a energia pro cara. Sabe qual que é o déficit primário? É minha vez, amigão, é minha vez. Deixa eu falar, depois você fala, o tempo é livre. O cara deu energia. Porque assim, para você que
que não sabe o que é isso, talvez não seja nada. Mas Quem falou pra você que eu não sei? Mas pro cara, eu tenho certeza. Por que você tem certeza? Eu tenho absoluta. Você tá com preconceito comigo por quê? Pro cara que não tinha energia... Você vai deixar Baseado em eu falar, cara? Pro cara que não tinha energia elétrica em casa, pro cara isso é muita coisa, não é migalha. Pro cara, Você já passou pro por cara, Pro cara, graças a Eu Deus já não. passei. Graças a Deus não, mas minha avó passou e graças Eu a políticas passei, públicas eu ela passei. conseguiu. Então veja, graças a políticas públicas como o ProUni e o FIES, o cara... ele conseguiu ser o primeiro da família a entrar numa faculdade. Para o cara não é migalha. O PT deu uma migalha. Para o cara não é uma migalha. O cara, a mãe o filho não morreu de fome por causa do Bolsa Família ou por causa do Leve Leite, para ela não é uma migalha. Graças à aprovação compulsória, chegou gente na universidade através do FIES isso não é que migalha, não sabe nem amigão. fazer uma conta. Amigão, isso não é migalha. O cara tá tendo dificuldade Não, veja, lá e isso ainda não é vai ter que migalha. pagar o FIES. Vamos fazer o seguinte, os 3 minutos agora, fala você um e-mail, depois eu passo um e-mail para ele, tá? Não, então veja. Então assim, Não, Tá bom, pode por falar favor. você, pode falar você. Vamos lá, então veja. Para quem precisa, não é migalha. Então é migalha sob que perspectiva? Não é migalha. Para essas pessoas, mudou a vida dessas pessoas. Então essas pessoas, elas têm gratidão, e têm gratidão genuinamente. Se o Bolsonaro, ele favoreceu determinada categoria, é legítimo que a categoria ela goste do cara, porque é natural isso. Então não é migalha uma pessoa não tentar na faculdade ter conseguido entrar, graças à política de um governo, ter conseguido ter uma geladeira, ter conseguido ter um dinheirinho a mais. Política desse governo, a pessoa ter um dia a mais para poder ver o filho crescer, sabe? Isso não é migalha, cara. Isso não é migalha. Isso muda a vida das pessoas. Então, e por isso, e assim, qual que eu não preciso dizer isso, qual que é a resposta para o fato de que o PT mudou a vida das pessoas? A urna, meu irmão. O voto é soberano. A gente está falando do cara que foi eleito em 2002, foi reeleito em 2006, elegeu o sucessor em 2010, elegeu em 2014... Desde quando tem urna eletrônica. Deve ser. O Fernando Henrique não foi eleito pela urna eletrônica, não. E o Lula perdeu. Eu botei. Ele elegeu depois, agora em 2022, depois do juizado do Bolsonaro, que foi o primeiro presidente não reeleito desde a redemocratização. E essas pessoas são gratas, e são gratas com razão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma perspectiva no Brasil, né? Esse ano, pra você ter noção, é a primeira vez que tem mais viagem de avião no Brasil. O Brasil está quebrado. Paulo Guedes disse que há 6 meses ia virar Venezuela. Pela primeira vez, nós temos mais pessoas viajando de avião do que de ônibus. É só essa a resposta, meu irmão. Só que para essas pessoas incomoda isso. Incomoda o que o Lula fez. Agora eu posso falar? Então, outra coisa que você disse, além de algumas outras coisas que você inventou ou mentiu, a respeito da escala 6x1 em outros países, mentira sua ou leviandade, não sei o que você pode dizer, quando você diz que os países aumentaram a produtividade depois que mudou a escala. Foi o contrário. Primeiro eles já eram desenvolvidos para depois eles implantarem isso. E os países que pelo menos nos países que têm essa situação. E outra coisa, a respeito do imposto que o Lula isentou, o pobre, o assalariado que ganha até 5 mil reais, o que isso vai adiantar? Não vai adiantar nada, sabe por quê? Porque a carga tributária que tem hoje em dia, em tudo, o pobre não paga quando ele ganha, mas ele paga quando ele consome. Outra coisa, o Lula está deixando